Vamos falar de uma visão bem comum e bem errada que a fandom de Naruto tem sobre o nível de Chunin. A ideia que a gente mais ouve é que ser Chunin não é lá grande coisa. Tipo, ele é um Chunin, e daí? Provavelmente vai virar bucha de canhão. Não faz diferença, né? Mas a real, isso não tem nada a ver. O nível Chunin é sim muito importante no universo de Naruto. O que acontece é que a gente se acostumou a ver os ninjas mais absurdos do mundo. Ainda mais no fim de Shippuden. Aí perto deles, o cargo de Chunin acaba parecendo menos especial do que de fato é. Mas vamos lá, Chunin significa ninja de elite. Essa é a definição exata do nome. A grande maioria dos ninjas nunca vai chegar nesse nível. Eles vão passar a vida toda como Chunin, até se aposentar ou morrer em missão. Isso porque virar um ninja de elite não é para todo mundo. É só para um grupo bem pequeno, uma galera muito talentosa e que treinou muito para se tornar um shinobi de alto nível. Para você ter uma ideia, para virar Chunin, o ninja precisa ser excelente em todas as áreas da vida shinobi. Ou então, como no caso do Maitugai, ser tão forte, mas tão forte em uma única área que não faria sentido nenhum deixar ele como um Chunin especial. Isso quer dizer que só uma pequena parte dos ninjas de uma vila chega a ser Chunin. Se a gente olhar o exército todo da Quarta Grande Guerra Ninja, quando a aliança se junta, eles têm 80 mil shinobis. Isso contando as 5 grandes nações e os samurais. Se a gente dividir esse número de forma igual, o que a gente sabe que não é o caso, já que os samurais tinham menos gente, mas só para imaginar, cada nação teria perto de 13.300 ninjas em média. É gente pra caramba, mas isso me faz pensar, desses todos, quantos são de fato ninjas Chunin, a elite da elite? Achar a resposta exige um pouco de pesquisa, e não vamos contar os Chunins especiais, que são muitos. Os Chunin especiais, ou Tokubetsu Chunin, só tem poder de Chunin em uma área bem específica. É o caso de gente como Ibiki, Anko, Gema e Aoba. Eles são fortes, mas não chegam a ser Chunin completos, porque falta para eles o mesmo nível em outras áreas. A gente também não vai contar a Anbu, porque sim, na teoria os membros da Anbu deviam ser todos Chunin ou quase isso, mas é muito difícil saber quantos são e quem são, já que as máscaras são parecidas e o esquadrão funciona fora da estrutura normal da vila. Neste vídeo, eu quero determinar quantos Chunin um Hokage teria disponível a qualquer momento. O momento que escolhi foi o começo de Naruto Shippuden, porque é a época mais fácil de saber quem são os personagens e qual o cargo deles. Mas isso já deve dar uma boa ideia de quantos Chunin um Hokage teria em média. Antes ou depois da Tsunade, pensando que o número de Chunin se renova de forma constante. Talvez isso tenha mudado depois da Quarta Guerra, já que muita gente morreu, mas antes disso, a comparação é justa. Então, vamos listar todos eles, e se prepare, porque tem uns nomes aqui que quase ninguém conhece. Começando pelos mais fáceis, Kakashi, o ninja que copia, virou Chunin aos 13 anos. Maitugai, também um líder do esquadrão Chunin. Asuma Sarutobi todo mundo conhece, ele morre em Shippuden, mas no começo, que é o nosso ponto de partida, ele estava lá. Kurenai, que tinha acabado de virar Chunin no Naruto clássico, mas continuava na ativa. Yamato, que na verdade saiu da Anbu por um tempo e virou um líder Chunin no arco da Ponte Tente e depois para ajudar a conter a Nove Caudas. E a Shizune, assistente da Tsunade. Sim, ela era Chunin, muita gente não sabe disso. Agora vamos separar os Chunins por clãs, porque fica mais fácil de organizar. Começando pelo clã Nara, o Shikaku Nara, o líder do clã. E também Daen Nara, Ensui Nara e Suzaku Nara, o cara que prendeu o Naruto. Todos eles com nível Chunin. Você com certeza conhece o Shikaku, o pai do Shikamaru. Mas os outros 3 são bem desconhecidos, mal dão as caras. Eles aparecem
aparecem mais na guerra, mas sem fazer nada muito importante. Ainda assim, a lista oficial diz que eles são Jonin, ou seja, o clã Nara no início do Shippuden tinha 4 Jonin, um clã inteiro super forte e respeitado, e só tinha 4. Isso já mostra alguma coisa. Passando para o clã Yamanaka, eles só tinham 2 Jonin na lista, Inoichi Yamanaka, o pai da Ino, e Santa Yamanaka, um cara que aparece bem rápido na Quarta Guerra, mas que está listado como Jonin. Apenas 2 para o clã Yamanaka. Seguindo para o clã Akimichi, a gente tem o Shosa Akimichi, o pai do Choji, Douto Akimichi e Shito Akimichi. E só, são 3 Jonin no clã Akimichi. Também não é tanto quanto a gente podia esperar de um clã inteiro. Para o clã Inuzuka, a coisa é bem surpreendente. O único Jonin do clã é um cara chamado Gaku Inuzuka. Ele é bem irrelevante, mas é Jonin. A mãe do Kiba não é Jonin. Ela é uma Tokubetsu Jonin e ela é chefe do clã Inuzuka. Então para pensar. Eles têm um cara qualquer que é Jonin e a chefe do clã não é. Isso prova que sim, cara. Ser Jonin é raro mesmo. O nome da mãe do Kiba, pra quem não sabe, é Tsume Inuzuka. Indo para o clã Aburami, a gente só tem o Shibi Aburami, o pai do Shino. E ele é o líder do clã, o que faz sentido. Mas ainda assim, só uma pessoa do clã Aburami, o que parece bem pouco. Tem o Torumi, mas ele trabalha para o Danzo. Então ele não estaria sobre as ordens da Tsunade. E por isso, não estaria disponível para ela. Agora, para o clã Hyuga, temos o Hiashi Hyuga, o chefe do clã. Neji Hyuga, que virou Jonin pouco antes de Naruto Shippuden começar. Ko Hyuga, aquele cara que cuida da Hinata e que aparece no flashback para buscar ela quando o Naruto a defende. Acontece que ele é um Jonin. Tem um cara também chamado Iroha Hyuga, que também é Jonin, e outro chamado Horeto Hyuga, também na lista. Então, são 5 Jonin conhecidos do clã Hyuga, que é o maior número de qualquer outro clã da vila, pelo menos que a gente saiba. De forma estranha, o único Sarutobi que a gente sabe que era Jonin na época era o Asuma. E tem outro Jonin que trabalhava para a Vila da Folha sobre as ordens da Tsunade naquela época da história. E ele era, por acaso, o mais forte de todos, Jiraiya, o sábio dos sapos. Você pode nunca ter parado para pensar, mas Jiraiya é, de fato, um Jonin. Sim, ele é um Sannin, mas Sannin não é um cargo de ninja de verdade. É mais um título que eles ganharam do Hanzo da Salamandra. O cargo oficial do Jiraiya dentro da estrutura militar da Folha é Jonin. Soa esquisito, eu sei. Chamar o Jiraiya de Jonin em vez de Sannin não é normal, mas é o que é. E esses são todos os shinobis Jonin que a Tsunade tinha à disposição no começo de Naruto Shippuden, sem contar a Anbu, 23. De mais de 13 mil ninjas, apenas 23. Uma parte minúscula era Jonin. É claro que muitos outros podiam ser Jonin e a gente simplesmente não sabe. Faria sentido ter mais alguns Jonin do clã Sarutobi, por exemplo. E também, se o clã Uchiha não tivesse sido massacrado anos antes, a Vila da Folha com certeza teria bem mais Jonin. Só imagina se naquela tragédia toda não tivesse rolado. A gente teria Shizui, Itachi, Fugaku e um monte de gente da polícia da Folha. Mas mesmo que eles ainda estivessem lá, o número de Jonin ainda seria pequeno. Fica claro que esse cargo não é dado para qualquer um que aparece na rua. Vários ninjas que você pensaria que são Jonin, na verdade são Chunin ou Tokubetsu Jonin, que é um cargo que fica entre Chunin e Jonin. A Anko, por exemplo, ela parte para cima do Orochimaru sozinha na Floresta da Morte, querendo levar ele junto com ela, mas ela nem Jonin é. Ela é uma Jonin especial. É bem doido, não acha? Quero dizer, claro que ela não venceu a luta nem nada, mas ela foi muito bem considerando a situação. O Gema, que encarou o Baki, um Jonin da Aldeia da Areia, também é um Tokubetsu Jonin.
E sim, talvez existam outros clãs que não são tão famosos na história, e ninjas sem clã nenhum que são de Onin e que a gente não conhece. Mas, por exemplo, o número do clã Hyuga parece bem razoável para um clã só, 5 de Onin. Talvez tenham outros de Onin no clã, mas não muitos mais. No clã Hyuga, por exemplo, tem um monte de Chunin e de Onin especial, mas ninjas de elite são mais difíceis de achar. Além disso, os clãs não são tão gigantes em número de pessoas, e muitos dos seus membros nem são ninjas, ou ninjas de nível bem baixo. Se a gente olhar o clã Uchiha naquelas reuniões com o Fugaku, quando eles estão todos juntos numa sala, não tem tanta gente assim. Então, entre eles, é provável que uns 8, talvez 10 no máximo fossem de Onin, e o resto era Tokubetsu de Onin ou só Chunin. E mesmo que você ache que esse número que eu dei tá muito baixo, que a gente não tem dado suficiente e que existem muito mais de Onin por aí, vamos fazer uma suposição bem generosa. Digamos que existam 10 vezes mais de Onin do que eu contei, 230. Mesmo assim, isso daria nem 2% de toda a força ninja que a Folha tinha na guerra. E olha, chutar 10 vezes mais já é ser bem otimista. Jonin são raros e muito fortes. Se até alguém como a mãe do Kiba, que é a chefe de um clã importante da Vila da Folha, não é uma Jonin completa, então sim, mano, é bem difícil achar um desses por aí. Então a moral da história é que o cargo de Jonin é muito poderoso dentro do universo de Naruto, algo que ninguém deveria subestimar e que você deveria respeitar. Se inscreve no canal se você curtiu o vídeo, deixa o like também para me ajudar a vencer a briga contra o algoritmo do YouTube. Assista a este outro vídeo aqui para mais conteúdo legal de Naruto e muito obrigado por assistir.